ruim é Trinidad e Tobago e Suécia, que terminou 0 a 0 na Copa de 2006. É muito ruim. O jogo foi muito ruim. Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre esse jogo terrível entre Boa Vista e Flamengo, que terminou 1 a 1 lá em Bacaxá, em Saquarema. O Flamengo acabou empatando na pior atuação do Flamengo nesse time alternativo, com que teve algumas voltas de alguns jogadores. Uma tristeza realmente, se a criança está de castigo, bota ela para assistir esse jogo, que é péssimo, péssimo. Atuação muito abaixo do Flamengo. O gramado ajuda? É evidente, o gramado é péssimo também. Foi condizente com o futebol aplicado. Porém, as ideias também não mudavam e com isso acabou corroborando com um péssimo desempenho coletivo do Flamengo. O joguinho foi bem ruim, foi bem mequetrefe, mas temos análise e você deixa o seu like, faça aí o seu papel. Conto com a força e com o apoio de vocês. Valeu! E na minha leitura, o que mais implicou para esse rendimento ruim do Flamengo, principalmente na construção, é aquela construção que a gente já está cansado de saber, que as ações são pelos lados, e dessa vez principalmente pelo lado esquerdo. Parecia que o campo, estava meio que capenga, que sempre o Flamengo atuava pelo lado esquerdo, o Flamengo buscava sempre as ações pelo lado esquerdo, pelo lado direito raramente o Flamengo criava situações, principalmente com o René e com o Michel por esse lado. Inclusive o gol do Flamengo passa por eles dois. Mas e o PP? O PP é o verdadeiro sumiço, né? O PP é aquela versão onde está o Oli. Muito difícil encontrar o PP na organização ofensiva do Flamengo. Ele até se projetou um pouquinho mais à frente, timidamente um pouco mais à frente, mas em linhas gerais ele não consegue ser um componente da último passe, um componente para criar aquele finalzinho, encontrar aquele passe, seja pro Gabigol, seja pro Muniz. Não é, e como a gente já fala, unicamente atuando pelos lados. E o Flamengo atuando nesse 4-2-3-1, essa linha com 3 jogadores, Michael, PP e o Vitinho muito mal, péssimas execuções, algumas intenções. O Michel é até um pouquinho mais voluntarioso, do que os outros dois, tem uma postura diferente, tenta, mas erra demais, então muita irregularidade dos três, e na frente deles um Gabigol, que já estava sem ritmo, que retornou, também jogou mal, algumas oportunidades, praticamente fica entre os zagueiros, aquilo que a gente já falava, uma pedra cantada. O Gabigol fica entre os zagueiros, para esperar cruzamento, para participar muito pouco. E quando o Gabigol tentou sair, a participação era melhor não ter aparecido na jogada, ele tentou fazer uma inversão e começa o gol do Boa Vista, a construção do gol do Boa Vista, que me lembrou muito Flamengo versão 2020. Transição defensiva. O Flamengo sofreu muitos gols e aconteceu exatamente isso. O Gabigol erra, inicia uma transição ofensiva do Boa Vista, abre a bola pela direita, o Flamengo vai fazendo essa transição um pouco mais lenta, faz o cruzamento, sobra pelo lado esquerdo, vem um jogador de cidade livre, absolutamente livre, e dá um foguete 1 a 0 para o Boa Vista. O Flamengo empata logo em seguida, uma jogada que inicia com o Léo Pereira. O Léo Pereira encontra um passe mais longo numa descida do René, e a importância do zagueiro conseguir dar esse passe, principalmente o Bruno Viana, pelo lado direito, ele até agride mais, ele tenta arriscar esse espaço na vertical, desta vez foi o Léo Pereira, por quê? Não dá tempo do adversário de se organizar, há uma imediata desorganização, o René consegue atacar esse espaço, tem a leitura certa do Michael, eles fazem uma dobradinha, não fica unicamente um jogador sozinho tentando resolver, como a gente viu em oportunidades anteriores, em alguns jogos, o Michael consegue fazer essa dobradinha com o René, faz o cruzamento que encontra o Vitinho dentro da área e o Flamengo empata 1 a 1. Uma atuação coletiva do Flamengo muito ruim, pobre, poder de criação, como eu disse, unicamente trabalhando pelos lados. O Maurício Souza promove algumas mudanças e entre elas coloca o Muniz no lugar do PP, do sumido PP, que teoricamente mudando a formação, a gente tem uma expectativa de mudar também essa perspectiva da organização ofensiva. O Flamengo então trabalhando num 4-2-2-2 com o Muniz e o Gabigol mais à frente, o Michael com o Vitinho um pouco mais aberto. A gente falou um pouco disso no vídeo anterior, que era uma tentativa, mas não adianta. Principalmente porque a gente percebe que o Flamengo não está acostumado a jogar dessa forma, esse time alternativo, Então isso aqui eu acho que acaba exemplificando e ilustra bem o que é o Flamengo alternativo, ou o que foi o Flamengo alternativo. Um time que não sabe construir por dentro. Em algumas vezes, como foi necessário na partida contra o Boa Vista, era preciso mudar, ter um outro tipo de plano, não tem, e olhem isso. Isso em amarelo, essa figura que a gente faz em amarelo, é o que eu chamo de densidade defensiva do adversário. É o quanto o adversário consegue se organizar, se reunir, e acaba preenchendo uma grande área no seu campo defensivo. Esse aqui é o Bruno Viana, mais à frente do Bruno Viana, lá na frente na meia-lua, é o Muniz, o Gabigol, ambos de costas, e o mais próximo deles é o Vitinho, que também está de costas. E não há absolutamente nenhum jogador do Flamengo, com exceção desses 4 jogadores. 3 marcados, todos sendo marcados e recebendo de costas, e o Bruno Viana, que é um zagueiro que veio até intermediário ofensivo. Não tem nenhum acompanhamento, não tem ninguém por dentro, apenas esses 3 jogadores. É lógico que o Flamengo não vai conseguir criar com uma ideia coletiva dessa. Jogar unicamente pelos lados. Esbarrou. Então a ideia coletiva do Flamengo era: joga pelos lados, espera Michael ou Vitinho errarem,
e acaba 1 a 1 o jogo. E foi isso que aconteceu. O Flamengo criou pouquíssimas oportunidades, poderia tentar de alguma certa forma construir por dentro. Ficou fácil pro Boa Vista marcar as possibilidades do Flamengo, então uma atuação muito abaixo. Quando a gente pega esse time alternativo, jogou melhor. Enfrentou equipes também que jogavam fechados, mas conseguia criar algumas oportunidades. Na noite, Bacaxá, nada. E mais próximo do final da partida, ele coloca o Richard Rios, coloca o Ramon, mas aí também pode ser tarde, né, para fazer qualquer tipo de mudança. Foi uma partida que o Maurício Souza não foi bem, não. O Maurício Souza acabou errando em algumas questões, poderia ter ousado, e é hora de ousar essa, né? Eu acho que a comissão técnica do Flamengo poderia estar até estimulada e motivada para testar agora. Não precisa ter medo de errar. O Flamengo é muito conservador, sobretudo com as suas ideias. Então esse final desse time alternativo acaba sendo um final melancólico, porque ele já jogou melhor do que isso. E hoje a partida do Flamengo foi muito abaixo. E como a gente está aqui para ser sincero e não iludir ninguém, preocupa a ausência do Arrascaeta para a Copa América, tá? Já olhando um pouco mais para frente, já vamos sofrer por antecipação. Com a saída do Arrascaeta, com a sua ausência, quem irá suprir? Michael? Vitinho? PP? O Flamengo vai sofrer bastante nesse período de organização porque precisa desse último homem. Nesse vestibular, na minha leitura, ninguém passou. E olha, vai ser complicado. O Flamengo vai ter que se organizar, porque perder o uruguaio, perder a capacidade de último passe, não tem ninguém que nem simule de longe o que é a sombra do Arrascaeta, um Vitinho muito irregular, o Michel erra e acerta, e um PP, né, muito sumido ainda, tem muito ainda que se desenvolver. Vou encerrando por aqui, pessoal. Pedi só para reforçar vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, vocês ajudam muito, então eu conto com o apoio e com a força de vocês, beleza? Um forte abraço a todos, se cuidem, uma boa semana, a gente se vê, tchau, tchau.